Se você escolher o tipo errado de imóvel em Miami, você pode comprometer a sua rentabilidade por anos. E o problema não é só pagar caro. O erro que eu mais vejo investidores cometerem é comprar o tipo errado de imóvel para o objetivo que eles têm. Apartamento, single family home, que é a casa tradicional americana, ou townhouse. Parecem apenas formatos diferentes de imóvel, mas na prática são estruturas completamente diferentes de risco, custo e gestão. E hoje eu vou te mostrar a diferença real entre os três. E principalmente, qual deles pode ser o erro estratégico dependendo do seu objetivo. Antes de comparar, vamos organizar a lógica. Existem três estruturas principais de imóveis residenciais aqui em Miami. Vamos começar pelo mais comum entre os investidores internacionais, que é o condo, em prédios como esses aqui. O grande motivo de atrair investidores internacionais é muito simples. Ele é mais fácil de administrar. Você não cuida do telhado, não cuida da pintura externa, você não cuida da estrutura do prédio, piscina, academia, fachada. Tudo isso é responsabilidade da HOA, que é a Homeowners Association. Pense neles como a administração de um condomínio no Brasil, mas com muito mais poder. Ele define regras como aluguel, reformas, uso das áreas comuns e até o comportamento dos moradores. Mas aqui está o ponto que ninguém no Instagram analisa direito. A HOA não é necessariamente um problema. O problema é uma HOA mal administrada. Porque quando um prédio não tem reservas financeiras, qualquer obra vira uma taxa extra, uma surpresa. Trocar o telhado, reforçar a estrutura, modernização pelas leis exigidas, tudo isso vira uma cobrança da chamada Special Assessment. E estamos falando aqui de valores bem relevantes, 20, 30, às vezes 50 mil dólares por apartamento. Sem sequer saber que isso poderia acontecer, você pode comprar um apartamento desse. Por isso, antes de qualquer oferta, a minha análise sempre começa com 4 pontos. As reservas financeiras, quer saber se o prédio tem o dinheiro em caixa ou vive operando no limite operacional. Seu planejamento de capital, se existe um estudo técnico prevendo obras futuras, existe um histórico de Special Assessment, que é a taxa extra aqui, tem regras de aluguel, porque comprar um apartamento não é apenas comprar um apartamento. Você está entrando numa governança, e se essa governança for fraca, o seu retorno vai sofrer. Historicamente, um condo bem localizado aqui em Miami Beach costuma gerar algo em torno de 4 a 6% ao ano de retorno líquido, com uma boa liquidez em áreas urbanas como aqui em Miami. Mas se você quer liberdade total para reformar, para alugar ou decidir tudo sozinho, um apartamento provavelmente vai te frustrar. E agora vamos falar de casa, porque muita gente acha que ser dono do terreno resolve tudo, mas a realidade é um pouquinho diferente. A Single Family Home oferece algo que um apartamento não oferece: o terreno. Na casa, você é dono do lote. Em bairros consolidados, como aqui em Miami Beach, por exemplo, muitas vezes o terreno valoriza mais até do que a construção da casa propriamente dita. E fora que você tem liberdade para reformar, expandir, pintar da cor que quiser. Mas é aqui que vem a parte que também o Instagram não te mostra. Quando você compra uma casa linda aqui como essa, você vira o CEO e o zelador do imóvel ao mesmo tempo. Tudo é sua responsabilidade. Um telhado novo, que pode custar até uns 25 mil dólares em alguns casos, o seguro contra furacão, ar-condicionado, paisagismo, controle de pragas, cano estourado no meio da noite. Tudo. Se você mora fora dos Estados Unidos, uma casa exige estrutura operacional e caixa para imprevistos.
o retorno pode ser um pouco maior, algo em torno de 5 a 7% líquido ao ano você consegue aqui em Miami Beach. Mas o risco operacional também é maior. Se você busca uma gestão simplificada, a casa, apesar de ser linda aqui em Miami Beach, provavelmente não é a melhor escolha. Agora chegamos ao townhouse. Uma townhouse é basicamente uma casa germinada. Ela compartilha uma ou duas paredes com as unidades vizinhas. Normalmente uma fileira de sobrados, ou como essas aqui, casas mesmo. Você costuma ser o dono da parte interna da estrutura e de um pedaço do terreno também. Mas o telhado, as paredes externas e as áreas comuns são responsabilidade da HOA. A diferença é que essa HOA aqui costuma ser bem menor do que de um prédio, porque repare que as áreas comuns são simples. Nem sempre tem um jardim, raramente tem piscina, e em muitos casos eles cuidam apenas do telhado. Então você tem três características importantes: menos manutenção que uma casa, mais espaço e privacidade que um apartamento, mas ainda assim existe uma governança compartilhada. Ou seja, as mesmas regras de análise da HOA continuam valendo aqui para as townhouses. Se a associação for mal administrada, o risco continua existindo. A liquidez costuma ser intermediária. E para muitos investidores, a townhouse acaba sendo um equilíbrio interessante. Agora vamos mudar a mentalidade sobre a HOA, que muita gente vê essa taxa mensal como um problema, mas na prática é uma gestão terceirizada compulsória. E se ela for bem administrada, ela protege o valor do seu investimento imobiliário. Ela impede que o vizinho destrua a aparência da comunidade, por exemplo. Ela dilui grandes custos entre todas as unidades. Agora, se ela for mal administrada, ela drena o seu retorno com taxas extras e má gestão. Comprar um imóvel com HOA sem analisar as finanças da associação é como comprar uma empresa sem olhar o balanço. É simplesmente amadorismo. Comparação final. Vamos resumir aqui o framework. Condomínio, que é um apartamento, tem boa liquidez urbana, gestão simplificada, mas exige análise da HOA. Uma casa, você tem controle total sobre ela. Valorização do terreno, mas ela exige uma estrutura operacional e capital para manutenção. Uma townhouse é um meio termo, mais espaço que um apartamento, normalmente, mas também tem menos manutenção que a casa. Muito menos estrutura, como por exemplo piscina e paisagismo. Mas ainda depende de uma HOA saudável. Ou seja, não existe um melhor tipo de imóvel. Existe um tipo certo para o seu objetivo. Conclusão, o maior erro que eu vejo os investidores cometerem é esse. Eles escolhem o tipo de imóvel antes de definir qual é o objetivo deles. Você quer ter uma renda mensal? Valorização de longo prazo? Uso pessoal nas férias? Proteção patrimonial com o mínimo de dor de cabeça possível? Para cada uma dessas respostas, pode mudar a estratégia. O investidor amador compra um imóvel que ele gosta. O investidor profissional compra um imóvel que faz sentido para a estratégia dele. E essa decisão precisa acontecer antes de você fazer uma oferta de compra. Porque, afinal de contas, o investimento imobiliário é matemática, não é mágica. E se você está considerando investir em Miami nos próximos meses, na primeira linha da descrição desse link aqui, tem 3 perguntas bem rapidinhas. Isso me permite entender o seu perfil antes de recomendar qualquer imóvel. Minha equipe analisa essas respostas e te diz se faz mais sentido para você comprar um condo, casa ou uma townhouse. Ou até, em muitos casos, esperar um pouco mais. Porque a melhor decisão de investimento é sempre uma decisão estruturada. Um forte abraço!